Lohan. Mas o Luiz Araújo, o que aconteceu ontem é importante a gente dizer o seguinte: teve uma mentira muito grande, um absurdo, e aí a gente vai falar sobre a questão, e aí eu vou querer ouvir a opinião do Pedrosa, a opinião do José Ilan, até que ponto vale um time ir atrás de um jogador. Eu não vou usar o termo aliciar, porque você está fazendo negócio, mas até onde você pode ir num negócio? Você pode mentir para um jogador, inventar uma história que o técnico do teu time falou alguma coisa para ele, ou isso já é passado o limite da negociação? Por quê? Nação flamenguista, né? Essa situação aí de Luiz Araújo vai longe, né? Mais uma vez, os dirigentes do Cruzeiro são desmascarados, né? Tentaram envolver o jogador aí numa negociação. Todo mundo sabe que Matheus Pereira não quer mais jogar no Cruzeiro, né? Quiseram fazer um migué ali, mas em momento nenhum o Luiz Araújo sabia dessa negociação, em momento nenhum o Flamengo sabia dessa negociação. Tentaram aliciar o cara, né? Tentaram ali convencer o cara dizendo que Felipe Luiz não contava com ele, né? Quando na verdade isso aí é uma mentira, concordo plenamente, até porque Felipe Luiz recentemente, né, fez vários elogios a Luiz Araújo, inclusive dizendo que ele poderia ser titular, né? Pena que no elenco do Flamengo tem muitos jogadores de qualificado, né? Até Gabigol entrou na jogada, né? Dessa vez com Lohan, né? É muito bate-papo entre esses jogadores aí, tentando desestabilizar o Flamengo. Mas o Flamengo tá vacinado contra essas aí, né? Vamos acompanhar aqui as reações, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Placar TV, link tá na descrição. Vamos acompanhar e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Olha pra gente ver aqui o Papa aqui. Todo mundo esperando o Papa aqui. A informação é do mesmo jornal que tomou nota. Ih, rapaz! O jornal Globo publicou que o Cruzeiro fez uma proposta pelo Lohan. A informação do meu colega Flazoeiro é que o Gabigol, inclusive, ligou pro Lohan para convencer a ir pro Cruzeiro. O Lohan jogador aí, 18 anos, uma joia do Flamengo, que agora vive um momento aí de impasse, volta pro Sub-20 e tudo mais. O Flamengo ia vender o Lohan por 8 milhões de euros. O Flamengo não receberia o total disso, porque é o Madureira, né, que tem parte do Lohan. Sim. Madureira 30%. Tem 30%. Então, era um negócio ali que o Flamengo não ia ganhar nem perto do que esperava. Falava-se em 25 milhões de euros pelo Lohan há pouco tempo atrás. Clubes gigantes da Europa interessados. Acabava que ele estava indo para o futebol russo. A gente conversou com o José Boto ontem lá no Ninho, e ele falou que realmente tem propostas pelo Lohan, mas que o Flamengo está avaliando, leva para o staff, não depende do Flamengo, né? O Flamengo leva para o staff. Agora, essa investida do Cruzeiro, eu tinha falado ontem, essa informação surgiu hoje no Globo, eu não tinha sobre a proposta. A informação que eu tinha é a seguinte, que o jogador poderia ser envolvido numa possível troca pelo Matheus Pereira. E aí a gente entra no caso, tem o Luiz Araújo para colocar na tela aí, porque assim que a Raíza voltar, você me avisa, porque eu tinha falado com ela para ela ver com o pessoal dela lá, que ela tem conexão lá com o pessoal do Matheus Pereira e também com o pessoal do Lohan, para saber se essa proposta foi real. Eu não perguntei ao Flamengo, eu posso também mandar uma mensagem aqui também para procurar saber sobre o Lohan. Mas o Luiz Araújo, o que aconteceu ontem é importante a gente dizer o seguinte: teve uma mentira muito grande, um absurdo, e aí a gente vai falar sobre a questão, e aí eu vou querer ouvir a opinião do Pedrosa, a opinião do José Ilan, até que ponto vale um time ir atrás de um jogador. Eu não vou usar o termo aliciar, porque você está fazendo negócio, mas até onde você pode ir num negócio? Você pode mentir para um jogador, inventar uma história que o técnico do teu time falou alguma coisa para ele, ou isso já é passado o limite da negociação? Por quê? O que passaram para mim é que o Cruzeiro disse que foi um intermediário. O Cruzeiro soltou nota dizendo que quem estava fazendo isso tudo era um intermediário. Para mim, tá? Até que se prove o contrário, está representando o Cruzeiro. Então, até que ponto é legal virarem para o jogador e falar: olha, o Felipe já avisou que quer o Matheus Pereira, que prefere ele do que você.
O jogador, óbvio, deve ter ficado chateado, mas já soube, pelo visto, que não passava de fake news, e hoje, né, já apareceu curtindo, feliz. Eu mandei até o vídeo para vocês aí mandei para Esther o vídeo do Luiz Araújo jogando futebol, e o Pedro, inclusive, fazendo bicicleta. Cara, o Flamengo divulgou pra gente essas imagens. E o Luiz Araújo muito feliz, brincando, teve mão do Pedro e não sei o quê. E o próprio Luiz fez uma postagem colocando ele e o Pedro coraçãozinho, mostrando que ele está muito empolgado para jogar com o Pedro nessa temporada. Então ele acabou com qualquer situação de que ele está triste, ele não está feliz no Flamengo, e ficou deixando claro que está brincando, que está feliz e tudo mais. Então essa história ficou muito feia aí para quem fez, o Cruzeiro fala que foi um intermediário, que chegou para ele e falou: olha, o Felipe já avisou que não quer contar mais contigo, que prefere o Matheus Pereira, e foi o contrário, tá? O que o Flamengo afirma é que, e o Cruzeiro diz, foi um intermediário, mas o Flamengo afirma que foi o Cruzeiro que foi atrás do Flamengo, o Cruzeiro que ofereceu o Matheus Pereira. Quando o Cruzeiro ofereceu o Matheus Pereira, já estava conversando com o Luiz Araújo, aí o Flamengo falou, isso foi informação que o Flamengo passa para mim, nós fomos lá e mandamos um intermediário também falar com o Matheus Pereira para saber o que ele quer receber aqui no Flamengo. Nós temos interesse no Matheus Pereira, mas não pelo Luiz Araújo. O Flamengo deixou claro, não vamos negociar o Luiz Araújo, mas queremos o Matheus Pereira. O Flamengo inverteu o jogo, na verdade. Vocês querem o Luiz Araújo pelo Matheus Pereira? Beleza, o Luiz Araújo não sai, mas a gente quer o seu Matheus Pereira. O que você quer pelo Matheus Pereira? Nós temos aqui alguns jogadores. Vendo essa informação que saiu hoje, aí eu vou passar a bola para a Raíza, talvez o Lohan tenha sido um nome sugerido, e aí a Raíza chega com as informações dela aí, certeiras como sempre. Sem áudio. Peraí. Calma, Raíza. Vamos lá. Agora sim. Oi? Vamos lá. É uma situação muito delicada, porque existe aí uma guerra de versões, tá? Os dois clubes divulgaram versões oficiais diferentes. O Flamengo disse que foi procurado pelo Cruzeiro. A nota oficial do Cruzeiro diz que, na verdade, o Cruzeiro foi procurado por um intermediário português que sugeriu a troca, mas a negociação não evoluiu. O que eu soube, tá? Vou botar aqui na mesa o que eu soube depois de conversar com todas as partes envolvidas nessa negociação. E eu trouxe aqui ontem, inicialmente, que eu tinha apurado, e foi realmente nessa linha o que eu apurei. O Cruzeiro, e aí não sei se foi diretamente o Cruzeiro ou um intermediário, tá? Buscou o Flamengo interessado no Luiz Araújo. Ofereceu um dinheiro. O Flamengo recusou e disse que toparia uma troca envolvendo Matheus Pereira, que é um jogador que interessa muito ao Flamengo, tá? E sim, o Lohan seria envolvido nessa negociação. Isso uma pessoa de dentro do Flamengo me confirmou. Mas não seria o Lohan pelo Matheus Pereira. Isso não faz nem sentido, tá? O Lohan estaria envolvido nessa negociação, mas juntamente também com o Luiz Araújo. Impossível. Mas a negociação ela não andou. Eu ouvi de uma pessoa do entorno do Matheus Pereira que, de fato, o Matheus Pereira avisou que não deseja se transferir neste momento para nenhum outro clube do futebol brasileiro. Que a prioridade dele, o desejo dele é ir para fora ou então continuar no Cruzeiro. Agora, uma coisa a gente pode falar, e esse é um ponto importante aqui. O Flamengo, na nota que solta, diz que as conversas não avançaram, mas não revela o motivo. Ou seja, o Flamengo não nega que houve conversa. O Flamengo não chega mesmo na nota e diz que o Flamengo disse não, que nem conversa houve, enfim. Pelo contrário, tá? O Flamengo diz que teve conversa, mas as conversas não avançaram. E de fato que eu apurei que sim, o Flamengo sinalizou positivamente para isso, tá? Isso é uma apuração minha, depois de falar com muita gente envolvida. E aí a questão do Lohan, né? O Cruzeiro havia demonstrado interesse no Lohan antes, como eu também trouxe aqui antes, mas a situação ela acabou não andando. Agora, existiu essa possibilidade nessa conversa envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo, mas também não avançou. Uma pessoa do Cruzeiro me disse hoje que não deve mais avançar em relação ao Lohan, apesar de ser um jogador que interessa ao Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim teve gosta proposta, muito Raíza, do jogador, pelo Lohan? E interessa. A parte
O que eu sei é que a parte dessa negociação envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo, não. E o que me passaram do Cruzeiro hoje é que não deve acontecer. Uma pessoa do entorno do Lohan, com quem eu conversei hoje, né, confirmou que o Leonardo Jardim disse que gostava muito do Lohan, que demonstrou interesse no Lohan, que tem interesse no Lohan, mas essa pessoa me disse o seguinte, que é com uma nota mentirosa da diretoria do Flamengo, tá? Na versão deles, né? Mentirosa na versão E ele deles, que né? tá mentindo é o Flamengo. Essa jogada aí, tô entendendo. Eu acredito na do Flamengo. Usou essas palavras, tá? Agora, tem um outro ponto aí. Não é a primeira vez que o Flamengo se envolve numa guerra de versões. Não é a primeira vez, tá? Na própria negociação do Lohan com o CSKA, tem aí versões diferentes. Tem se tornado até de praxe recentemente no Flamengo, versões totalmente diferentes de um lado e de outro. Isso é uma situação que a gente precisa pontuar aqui, porque de fato isso está acontecendo. A questão é, a negociação não aconteceu, as conversas não avançaram, como ambas as partes destacaram em nota oficial, não disseram oficialmente os motivos, tá? E aí fica aquela guerra, o torcedor acredita na versão que melhor lhe convém, isso é um fato, o torcedor vai acreditar versão que melhor lhe convém, como sempre, e é isso, é um tema muito delicado, essa questão do Lohan com o Cruzeiro, pelo que me passaram, dificilmente vai avançar, pelo menos agora, a janela fecha nessa sexta-feira, o Cruzeiro ficou chateado com a nota soltada pelo Flamengo, algumas pessoas dizem que foi uma nota mentirosa, o Flamengo diz que o Cruzeiro que está mentindo, então fica essa guerra de versão. Aí vamos falar assim, quem você acredita? Eu não posso acreditar em ninguém. Você tem que trazer os lados, Raíssa. Eu apuro, eu tenho que trazer os fatos, tenho que trazer os lados, tenho que trazer o posicionamento de cada um. E foi o que eu fiz, né? Trouxe o posicionamento de cada um. Agora, em relação ao Matheus, né, de fato, ele deixou claro mais uma vez que não deseja se transferir para nenhum outro clube no futebol brasileiro neste momento. Que o foco dele é ou seguir no Cruzeiro ou se transferir para algum clube da Europa, gente. Olha essa notícia aqui do lado, né? Que tá aqui embaixo no nosso GC, tá ali o Gabigol também. E o Gabigol tá participando desse troço aí, tá tentando tirar o Lohan. Essa foi a informação do Flazoeiro, que ele teria ligado pro Lohan para tentar convencer. A informação da Raíza é interessante. Os caras não gostaram da nota do Flamengo. Se a nota do Flamengo é verdade ou não, e se a nota do Cruzeiro é verdade ou não, são outros 500. Eles não gostaram. O papo que eu ouvi também lá do Flamengo é o seguinte, os caras têm dor de cotovelo. Flamengo, pessoal de dentro do Flamengo. Os caras têm dor de cotovelo desde quando o Flamengo contratou a Arrascaeta. Só que dessa vez passaram dos limites e foram mentir pro jogador. Falar que o Felipe não queria ele, preferiu o Matheus Pereira. É verdade. Aí a mentira se tá na incomodou cara, né, internamente no Flamengo. Então, é o que ela falou, guerra de versões. Eu, sinceramente, acredito, tá? Não é que eu não possa acreditar, mas eu acredito que realmente o Cruzeiro tinha interesse no Luiz Araújo. E que alguma coisa aconteceu. Ou o Cruzeiro ou um intermediário chegou no Luiz Araújo. Fato. Agora, eu acho... Tá? Que essa guerra de versões realmente está acontecendo, mas o Flamengo, em algum momento, também demonstrou interesse no Matheus Pereira. Eu quero o Matheus Pereira. Mas o que eles dizem é que quero o Matheus Pereira, mas não pelo Luiz Araújo. E aí coloca outros jogadores à disposição. Até ouvi outros nomes, mas já que não vai continuar, a gente nem precisa seguir com nomes. Não era nem só o Lohan. Olha, deixa eu só passar aqui pelo Superchat, a gente vai comentar. Quero saber, inclusive, sobre esse negócio do Gabigol, tá? Nação flamenguense, fica uma situação um pouco chata, né? Eles vêm, primeiro eles tentam conversar com o Luiz Araújo, né? Dizendo que Felipe Luiz não tem interesse no futebol de Luiz Araújo e Felipe Luiz prefere Matheus Pereira. Pessoal, recentemente Felipe Luiz deu uma entrevista aí, fazendo vários elogios a Luiz Araújo, né? Dizendo que tinha hora que se sentia injustiçado, né? Por quê? Porque ele sabia que Luiz Araújo estava jogando muita bola, era um dos melhores jogadores do Flamengo e não poderia colocar ele naquele momento em campo, né? Como titular, né? Ele fez esse
desabafo numa coletiva. Aí como é que o cara faz isso e não tem interesse no jogador, né? Pois é, tem certos empresários, né, que tenta mexer com o psicológico do jogador. Eu não sei se é verdade. Se isso for verdade aí, é grave. É grave o que aconteceu, né? Tentando desestabilizar um jogador e principalmente com mentiras. Isso aí não pode acontecer, né? Quando você fala a verdade, já não é para acontecer. Isso aí cabe a jogador, cabe a treinador, cabe a presidente, cabe a diretor de futebol chegar e falar, mas um empresário tentando levar jogador para outro clube, criando, né, conversas, né? Isso aí não, né? Eu acho que o Flamengo deve estar vacinado contra essas aí, né? Matheus Pereira. Matheus Pereira hoje não joga 30% do futebol Luiz Araújo. Não tem lógica, né? Não tem lógica querer uma troca dessa, né? Se o Flamengo fizesse isso aí, eu acho que o Flamengo, os dirigentes estavam doidos. Só poderia estar doido, né? Outra coisa. Vocês sabem, no fundo, que Matheus Pereira tá meio zoado lá no Cruzeiro, né? A torcida não tá muito pegando, não tá muito gostando dele, né? Será que isso aí não foi um migué pra dizer que ele não quis ir pro Flamengo pra ficar no Cruzeiro? Só pra a torcida dizer, eita, esse jogador é o nosso. Ficou no Cruzeiro. Tô apenas perguntando, né? Não sei. Mas o Flamengo, como eu digo, né? Vão tentar, pessoal. Vão tentar desestabilizar. Por quê? O Flamengo hoje tem o melhor elenco. Melhor treinador. Joga o melhor futebol. Aí os caras não tem de onde. Por exemplo, o Vasco. O normal era o Vasco jogar onde? Semifinal do Carioca. Maracanã. Mas ele já vem sofrido, né? Primeiro jogo da fase de grupo, eles não pegaram na bola. Levaram olé. Poderia ter levado uma goleada. Então eles tentam fazer o quê? Destabilizar, tirar o Flamengo da sua zona de conforto. Não, vamos levar pro Engenhão. Aqueles mesmos jogadores que era contra jogos no campo sintético, agora diz que é bom. Jogo no campo sintético. É difícil de entender, né? Mas Luiz Araújo vai ficar no Flamengo. A gente viu os treinos aí, né? Ele, Pedro, né? Pedro, inclusive, já tá voltando, né? Que volta logo também, né? Mas Luiz Araújo, eu acho hoje que vai ser um dos principais jogadores do Flamengo nesse atual elenco aí. Sem sombra de dúvida. E a gente espera que ele jogue muita bola. E isso não abale, né? Não venha afetar nada. Eu acho que, consequentemente, depois disso aí, desse acontecido, diretoria chamou o Luiz Araújo para conversar. Também Felipe Luiz chamou o Luiz Araújo para conversar. Pessoal, não sei se vocês perceberam, geralmente quando o jogador tá jogando um pouco de bola, né, jogando um pouquinho de bola, o cara sai com esses assuntos, né? Já se fala em renovação do Luiz Araújo, mas é 2027, mas os caras sabem que o cara tá jogando muita bola, empresário, né? Começa a surgir aqui que tem um clube atrás, tem outro ali. Eu acho que deveria ser mais profissional, né? O cara deveria ser mais um pouco profissional. Vamos continuar, espero que isso não abale ele. Felipe Luiz com certeza já conversou com ele. É um jogador importante para o Flamengo e a gente espera que faça toda a diferença esse ano e faça muitos gols. E deixa Matheus Pereira para lá, né? Esse jogador aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.